A experiência de ouvir um anjo falar, segundo Emanuel Swedenborg, seria algo extremamente elevado, transmitindo tanto amor quanto sabedoria de uma forma única. Ele afirmou ter vivenciado isso várias vezes e descreve que essa fala angelical poderia ser traduzida em números, mas não números no sentido frio e calculista que conhecemos, e sim como algo mais profundo e significativo. A fala angelical não seria vazia de significado, mas talvez uma expressão de verdades muito mais amplas do que imaginamos. Isso nos leva a pensar que os números poderiam ser mais do que simples ferramentas matemáticas. Eles seriam capazes de expressar processos espirituais, verdades elevadas e significados profundos. Nesse contexto, Swedenborg acreditava que os números poderiam representar não apenas padrões ou proporções, mas processos de significados mais elevados. Esses números carregam um valor simbólico e espiritual e podem estar conectados a revelações divinas. Ele viu muitos números na Bíblia e os interpretou como algo além de simples informações técnicas, mas como símbolos de qualidades de vida ou de estados espirituais. Para ele, a fala dos anjos, quando traduzida para nossa linguagem, assumiria a forma de números que, em sequência, conteriam tudo o que foi dito. Swedenborg relata que, em suas visões espirituais, os números surgiam diretamente do céu como manifestações da fala dos anjos. Isso sugere que os números, no sentido espiritual, têm a capacidade de traduzir conceitos superiores de uma maneira que transcende o entendimento terrestre. Portanto, a linguagem angelical, ao se manifestar como números, conteria uma profundidade de significado que vai além do que geralmente associamos aos números no nosso cotidiano. Essa ideia desafia nossa percepção tradicional, mostrando que os números podem, de fato, ser uma linguagem simbólica que comunica algo muito mais elevado do que simples quantidades ou medidas. Segundo Swedenborg, a fala dos anjos pode ser traduzida em números de maneira surpreendente. Ele relata que, em suas experiências no mundo espiritual, observou que quando os anjos falam e essa fala se filtra para níveis espirituais mais baixos, ela se manifesta como ritmos numéricos. Isso significa que, se alguém estivesse anotando o que os anjos dizem, o resultado seria uma folha preenchida apenas com números, e esses números capturariam o significado completo da conversa. Swedenborg percebeu que os números, quando usados nesse contexto espiritual, representam atributos e realidades muito mais profundas do que imaginamos. Ele menciona que, em épocas antigas, as pessoas que viviam em comunhão com os anjos compreendiam o simbolismo numérico e o utilizavam para representar verdades espirituais. Esses números, no entanto, não são como os que usamos para medir dimensões, espaço ou tempo no mundo físico. Eles representam estados espirituais e mudanças de estado. Swedenborg ficou surpreso ao perceber que os anjos não apenas falavam em palavras, mas que suas ideias e conceitos poderiam ser representados por sequências numéricas. Isso sugere que os números carregam um significado espiritual, algo que se perdeu ao longo do tempo na nossa civilização, mas que era compreendido por povos antigos. Para essas pessoas, os números eram uma maneira de guardar e recordar verdades espirituais profundas, usadas para representar mistérios celestiais que transcendem a compreensão cotidiana. Ele também descreveu ter visto folhas de papel cheias de números enviadas do céu para os espíritos em níveis inferiores. Esses números continham cadeias inteiras de significados espirituais, comparáveis ao que palavras e letras transmitiriam. De acordo com ele, esse tipo de escrita numérica, vinda dos céus mais elevados,
carrega mistérios que não podem ser totalmente compreendidos ou expressos em palavras. Ao contrário das palavras, que tendem a representar conceitos específicos, os números capturam ideias mais gerais, que envolvem um vasto conjunto de significados. Portanto, Swedenborg afirma que os números não são apenas medidas ou quantidades, mas também expressões de verdades espirituais e correspondências que revelam segredos celestiais. Eles funcionam como uma linguagem simbólica usada para transmitir conceitos mais amplos e profundos no mundo espiritual, algo que, segundo ele, é mais revelador e misterioso do que a linguagem comum que usamos. Swedenborg descreve que, quando ideias espirituais do nível celestial se manifestam em níveis inferiores do mundo espiritual, elas assumem a forma de números. Esses números, por sua vez, têm a função de definir o tema daquilo que está sendo comunicado, como um título, enquanto os números subsequentes detalham mais especificamente o assunto. É como se os números fossem uma ponte entre as mentalidades superiores e inferiores, servindo como uma ferramenta para transferir ideias entre diferentes níveis de compreensão. Para nós, na Terra, isso se reflete nos textos sagrados, como a Bíblia, onde os números possuem significados espirituais mais profundos. Swedenborg explica que o pensamento angelical superior aparece como números porque eles têm a capacidade de expressar conceitos gerais de forma clara e direta, ao contrário das palavras, que muitas vezes estão atreladas a interpretações pessoais. Os números permitem uma clareza de pensamento que não é possível na comunicação por linguagem comum. Assim, os números têm o poder de conectar níveis de entendimento muito diferentes, funcionando como um código universal e preciso. Esses números, conforme descrito por Swedenborg, não aparecem apenas em folhas de papel, mas também podem surgir em outros contextos, como nas paredes ou em fluxos de pensamento. Eles carregam significados espirituais profundos que os anjos e seres espirituais superiores compreendem automaticamente, sem a necessidade de instrução adicional. Quando simples, como os números de 1 a 12, eles possuem significados específicos, mas quando compostos, têm outro tipo de sentido, mais complexo. Por exemplo, ele dá o exemplo de que um número complexo como 90.356, dividido por 358, poderia significar algo como Deus esteja contigo, ilustrando como diferentes combinações numéricas podem conter ideias espirituais completas. Além disso, Swedenborg observa uma distinção entre números pares e ímpares, onde os números pares correspondem ao bem, como 2, 4, 8, e os ímpares à verdade, como 3, 9. Esses dois elementos fundamentais, o bem e a verdade, são centrais na estrutura da realidade e do divino, segundo ele. Embora nós, seres humanos, não tenhamos a mesma capacidade de entender automaticamente o significado espiritual dos números como os seres celestiais, podemos começar a explorar esse conhecimento através da análise de sequências numéricas, como os números de 1 a 12, que simbolizam etapas importantes no caminho da vida espiritual. Isso nos leva a um campo mais profundo de estudo, onde os números deixam de ser meras quantidades e se tornam expressões simbólicas do mundo espiritual. Swedenborg descreve que o número 1 tem um significado profundo e universal. Ele simboliza a ideia de unidade, representando tanto o conceito de Deus único quanto a união trazida pelo amor. Quando ele menciona que a noção de que há um Deus flui naturalmente de Deus para as almas humanas, ele está dizendo que essa verdade fundamental sobre a existência de Deus é algo que nos inspira de forma inata. Essa ideia se fortalece conforme Deus nos eleva à luz celestial. E para os anjos, a própria natureza do seu discurso está em harmonia com essa verdade, culminando em uma única batida ou noção de unidade a cada frase, porque a essência divina,
é inseparável da ideia de unidade. Swedenborg vai além, afirmando que o número 1 também está ligado à bondade e ao amor, porque o amor tem o poder de unir muitas coisas em uma só. Isso se reflete em como o amor cria harmonia e unidade em todos os níveis, seja na união entre parceiros ou na nossa conexão com Deus. Quanto mais deixamos o amor fluir em nós, mais nos tornamos um com aqueles ao nosso redor e com o próprio Deus. Portanto, o número 1 é um símbolo que representa a integração e a união trazidas pelo amor, sendo assim um poderoso emblema de unidade e bondade. Além disso, Swedenborg menciona que, em determinadas regiões do mundo espiritual, não se pode dizer deuses no plural, porque essas áreas são definidas por um estado de espírito em que a unicidade de Deus é uma verdade tão absoluta que o conceito de pluralidade não pode ser expressado. Isso demonstra que, no mundo espiritual, as ideias e os sentimentos determinam a realidade de uma maneira muito mais direta do que no mundo material, e a unidade de Deus é uma ideia que permeia tudo. No sistema de interpretação de números de Swedenborg, o número 2 simboliza a ideia de união e bondade, refletindo como duas coisas distintas podem se unir em harmonia. Ele vê o número 2 como representando a dualidade que pode levar à completude, mas também pode estar associado ao esforço e conflito necessários para alcançar essa completude. Por exemplo, antes de alcançar a perfeição, representada pelo número 3, o número 2 pode indicar que ainda estamos no caminho, enfrentando desafios. Já o número 3 é considerado um símbolo de completude e perfeição. Swedenborg explica que o número 3 aparece frequentemente em contextos espirituais e bíblicos quando se quer representar um estado de plenitude ou realização. Ele é associado a eventos que ocorrem em 3 partes, como as 3 vezes que Samuel foi chamado, ou os 3 dias que Jonas passou no ventre do grande peixe. Esses exemplos não são meros detalhes. Eles simbolizam a completude do estado ou processo em questão. Além disso, Swedenborg menciona que Jesus começou seu ministério aos 30 anos, um múltiplo de 3, e foi crucificado aos 33 anos, indicando uma plenitude ainda maior de realização espiritual. Esse uso do número 3 como um marcador de completude está presente em várias passagens bíblicas e destaca a importância do número como símbolo de plenitude e perfeição em contextos espirituais e históricos. No sistema de Swedenborg, o número 3 não apenas simboliza completude e perfeição, mas também representa a totalidade e a conclusão de uma fase ou condição religiosa. O número 3 pode simbolizar uma era religiosa completa, englobando todos os estados e fases dessa era, desde o início até o fim. Por exemplo, o terceiro dia, semana, mês ou ano pode sinalizar o fim de um ciclo e o início de um novo. No contexto espiritual, Swedenborg sugere que o número 3 também reflete a completude e a plenitude de qualquer estado ou característica religiosa dentro de uma pessoa ou em um nível mais amplo, como na raça humana. Ele descreve o número 3 como essencial para entender a transição entre estados e condições. Além disso, Swedenborg menciona o número 3,5, que aparece em textos bíblicos como um indicador de transição entre fases, simbolizando o final de um estado e o início de outro. Esse número pode refletir a mudança de uma antiga era religiosa para uma nova fase espiritual, representando uma continuidade e transformação no desenvolvimento espiritual. Quando passamos para o número 4, Swedenborg o associa com a ideia de plenitude e completude, mas em um sentido um pouco diferente do número 3. O número 4 representa uma forma de completude mais estática e autônoma, distinta do dinamismo do número 3. Por exemplo, o período de 40 dias e 40 noites que Moisés passou na montanha
É visto como uma plenitude de instrução e influência. O número 40, sendo um múltiplo de 4, carrega um significado similar de completude. Swedenborg também observa que, enquanto o número 3 é frequentemente associado a um estado positivo de completude, o número 4 pode envolver um componente de luta ou julgamento. Isso é exemplificado pelos 40 anos de vagar no deserto pelos israelitas, que simbolizam um período de penitência e julgamento. A diferença de significado entre os números reflete o contexto em que são usados, mostrando como a interpretação dos números pode variar dependendo da situação e do estado espiritual representado. Os números, como o 4, o 2, o 8 e o 16, têm significados associados que derivam de suas propriedades matemáticas e simbólicas. O número 4 é frequentemente associado à conjunção do bem e da verdade. Essa conexão tem origem nos 4 quadrantes do céu, onde o leste e o oeste representam o bem do amor, enquanto o sul e o norte representam as verdades. Assim, os 4 quadrantes simbolizam a totalidade do bem e da verdade e sua união. A ideia é que o número 4 pode ser visto como um símbolo de união e completude, derivado da combinação de vários números. O número 5, que corresponde ao número de dedos em uma mão, simboliza uma quantidade menor ou uma porção. Esse significado é refletido na Bíblia, como na história de Davi e Golias, onde 5 pedras representam a quantidade suficiente de verdade para enfrentar desafios, sugerindo que não é necessário ter tudo para ser eficaz. Para o número 6, Swedenborg o descreve como simbolizando trabalho duro e combate. Isso é ilustrado pelos 6 dias de criação no Gênesis, onde o trabalho é contínuo até o 7º dia, que é um dia de descanso. O número 6, portanto, pode denotar esforço e luta, mas também possui um aspecto positivo quando associado à fé e à qualidade sagrada. O número 666, frequentemente associado à besta na Bíblia, simboliza a plenitude da falsidade e do mal. Isso é derivado da combinação dos números 2 e 3, onde 2 representa o bem e 3 representa a verdade. Quando esses números são multiplicados, o resultado é um símbolo de toda falsidade e mal, amplificado pela triplicação. Finalmente, o número 7 é altamente significativo espiritualmente e é associado à santidade e ao estado celestial. É visto como um número de completude e perfeição, refletido em muitos aspectos bíblicos, como os 7 dias da criação e outras referências no texto sagrado. O número 7 simboliza o objetivo final da criação e o estado ideal de regeneração espiritual. Esses significados numéricos fornecem uma perspectiva rica sobre como Swedenborg interpretava a simbologia dos números em contextos espirituais e religiosos. A discussão sobre o número 70 vezes 7, mencionado na Bíblia, revela um significado profundo relacionado ao perdão e à santidade. Swedenborg explica que esse número é usado para expressar um conceito de perdão ilimitado e eterno, quando o Senhor disse para perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7, ele indicou que o perdão deve ser dado sem limites, refletindo a natureza infinita da santidade e do perdão divino. Esse conceito de santidade está associado ao infinito e à eternidade, sendo uma manifestação do caráter divino de Deus. Quando abordamos os números 8 e 9, observamos que eles continuam a progressão dos números anteriores. O número 8 simboliza uma forma de completude ou plenitude além do 7, que já representa um estado de totalidade. Por exemplo, o 8º dia pode ser visto como a continuidade ou a fase que vem após a semana completa. Assim, o número 8 representa uma forma mais completa de totalidade.
O número 9, por outro lado, é descrito por Swedenborg como a união de verdade e bondade. Está situado logo antes do 10, que simboliza uma forma de completude ainda mais abrangente. Portanto, o 9 pode ser visto como um estágio preparatório para essa completude, antecipando a transição para o 10. O número 10, segundo Swedenborg, pode simbolizar o conceito de remanescente, que se refere à coleção de tudo que é bom e sagrado armazenado em nós. Esse conceito se conecta ao fato de que temos 10 dedos, que representam a totalidade das nossas habilidades e capacidades. Além disso, o número 10 aparece de forma proeminente nos 10 mandamentos, que encapsulam todos os princípios essenciais para viver uma vida conforme os preceitos divinos. Swedenborg argumenta que, embora haja mais de 10 palavras e mandamentos, o número 10 simboliza a totalidade e a abrangência de todas as coisas. O número 12, por sua vez, representa a completude máxima em termos de fé e princípios elevados. É um número que aparece frequentemente na Bíblia, associado às 12 tribos de Israel e aos 12 discípulos, simbolizando a plenitude e a totalidade em termos espirituais e religiosos. Swedenborg vê o 12 como um símbolo da completude mais alta, refletindo a plenitude da fé e da vida espiritual. Cada um desses números tem uma importância especial e revela diferentes aspectos da espiritualidade e da experiência humana, com o 12 representando a culminação e a plenitude mais completa. A diferença entre os números 10, 11 e 12, conforme discutido, reflete variações em como eles simbolizam totalidades e a plenitude. O número 10 representa uma plenitude relacionada a ações e esforços individuais, bem como a totalidade dos aspectos concretos da vida e da prática religiosa. Os 10 dedos, por exemplo, simbolizam as nossas habilidades e capacidades práticas, e os 10 mandamentos representam princípios abrangentes para viver de maneira ordenada e justa. Já o número 12 simboliza uma forma mais abrangente de totalidade, refletindo uma visão mais ampla da coletividade espiritual e da fé. Ele representa a união das ações e esforços individuais em uma mentalidade coletiva e espiritual, como exemplificado pelos 12 discípulos e pelas 12 tribos de Israel. O número 12, portanto, transcende o indivíduo e abrange uma perspectiva mais ampla de comunidade e fé. O número 11, por sua vez, está associado a uma fase de transição ou a um movimento além da plenitude representada pelo 10. Pode simbolizar a abundância e a expansão que se movem em direção à completude mais ampla do 12. Ele representa a mudança de uma mentalidade focada em aspectos individuais para uma compreensão mais integrada e coletiva. Em termos modernos, o número 11 e 11, quando visto em relógios ou outros contextos, pode ser interpretado como um lembrete de que estamos passando de uma perspectiva individual para uma percepção mais conectada e coletiva, reconhecendo a interconexão entre nossas vidas e a coletividade. Finalmente, o número 144.000 do Apocalipse, que pode parecer específico, na verdade simboliza uma qualidade mental e espiritual que reflete a totalidade do bem e da verdade. Não é um número literal de pessoas, mas uma representação da plenitude e do estado espiritual desejado, onde todos apreciam o amor e a sabedoria divinos. Vamos explorar algumas das perguntas que recebemos. Primeiro, Mary pergunta sobre o número 0, se ele é um número ou nada. A questão é interessante porque o 0 pode ser visto como uma ausência ou como uma representação do vazio. Na visão de Swedenborg, o mal é frequentemente descrito como a ausência do bem e da verdade, o que pode se relacionar com o conceito de zero, como um estado de não ser ou ausência.
No entanto, do ponto de vista matemático, o zero é um número importante com várias características e significados. Embora Swedenborg não discuta especificamente o zero, ele certamente faz parte do sistema numérico maior que tem seu simbolismo. Sobre a questão de sistemas numéricos, algumas pessoas consideram que o sistema de base 12 poderia ser mais eficiente que o sistema de base 10, que usamos por causa dos nossos 10 dedos. Em termos espirituais, parece que Swedenborg vê o 12 como um número significativo. Isso sugere que há uma base espiritual que se relaciona com a ideia de 12, embora o sistema básico não pareça ser tão simples quanto 10 ou uma repetição direta desses números. Quando falamos sobre o número π, é um número fundamental que aparece em muitas áreas da matemática e ciência. Apesar de Swedenborg não mencionar especificamente π, o número é intrigante porque é irracional e infinito, o que pode simbolizar o mistério da verdade divina. Π, portanto, pode ser visto como um reflexo do caráter misterioso e infinito da verdade. Lisa perguntou sobre o significado dos gigantes com 6 dedos nas mãos e pés na Bíblia. Esses gigantes são muitas vezes interpretados como símbolos de desafios e lutas espirituais. O fato de terem 6 dedos pode ser visto como uma referência às forças antagônicas ou às dificuldades que enfrentamos antes de alcançar um estado espiritual superior. Francisco questionou a presença de 2 gêneros e seu significado. Swedenborg descreve o gênero como um reflexo dos aspectos divinos de amor e sabedoria que estão presentes em Deus. Os gêneros masculino e feminino são, portanto, vistos como uma manifestação desses aspectos divinos e simbolizam a união desses princípios em todos os aspectos da vida. Finalmente, a questão sobre caixas e seu significado espiritual levanta um ponto interessante. Tudo no mundo material pode ter um reflexo espiritual. Embora pareça que caixas são objetos comuns e seculares, elas podem ter um significado espiritual mais profundo, refletindo a ordem e a estrutura no universo. Obrigado a todos pelas perguntas. Foi um prazer explorá-las. Na próxima semana, discutiremos diferentes tipos de liberdade e como a liberdade se relaciona com o funcionamento da consciência. Até lá!